Deputado federal, Pedro Kuzai. Vamos lá, então. O deputado está na linha para falar com a gente. O deputado, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes. É uma satisfação estar conversando com você nesta manhã. Bem, deputado, eu tenho dois bons motivos para conversar com o senhor. O primeiro deles é um assunto que tomou conta da nossa semana aqui. Eu acho que o senhor deve ter acompanhado lá em Brasília. Eu sei que o senhor já está no estado desde ontem. Mas este assunto da universidade, no campus, esta intervenção da Polícia Federal, chamou a atenção de todos. Houve um campo de guerra, uma coisa realmente de se lamentar. Nós vimos aquela cena, era uma cena típica daqueles anos de chumbo da ditadura, incompreensões de ambas as partes, houve um exagero de tudo. Um despreparo, me parece também. Eu sei que o assunto chegou em Brasília nos Ministérios da Educação e da Justiça. O Ministério da Educação pediu explicações à Justiça por conta de que envolve a Polícia Federal. O senhor como deputado, como é que acompanhou este fato aí e talvez que consequências isto vai ter em Brasília, hein, deputado? Olha, Marcelo, eu acho que foi um episódio lamentável numa instituição como uma universidade federal, porque se expressa em práticas e ações que extrapolam o bom senso, que extrapolam o diálogo, que extrapolam uma relação institucional entre uma instituição federal como outra instituição federal, no caso da Polícia Federal. A questão da troca tem que fazer diferenciar a repressão ao tráfico, ao crime organizado. Isso está claro na legislação e precisa não transigir, tem que ser repressor, tem que pegar os traficantes, os que ganham dinheiro às custas de incentivar a juventude a consumir droga. O outro lado da realidade é dizer que não ser medíocre, não ser hipócrita, de não querer enxergar que jovens, uma parte da juventude, e agora tem até um livro publicado essa semana, que uma parte da juventude consome droga. A discussão da sociedade é como enfrentar esse debate. Por que o jovem consome? Como fazer com que o jovem deixe de consumir? É batendo, é violentando, é agredindo, né? Então, eu acho que não é o caminho. Então, por isso que a terceira questão que eu queria colocar, a truculência, a violência, em nenhum lugar do mundo produziu a paz. Vai produzindo mais violência, mais intransigência. E, consequentemente, nós temos que repudiar esse tipo de prática. Uhum. Agora, o senhor, antes de sair de Brasília, eu sei que o senhor ontem viajou, mas qual era o clima em relação a este assunto, hein? Este fato do Ministério aí da Educação ter pedido explicações, o senhor chegou a saber de alguma coisa ou tomou alguma atitude prática como deputado? Sim, nós tivemos, inclusive, terça-feira, à tarde, 5 horas, conversando com o ministro da Educação, ele estava, e a assessoria dele, estavam buscando todas as informações, porque queriam explicação do Ministério da Justiça, e nós também, eu liguei para Santa Catarina, liguei para os meus assessores, para encaminhar mais informações do que tinha ocorrido. Eu, inclusive, dei entrevista na mídia de televisão também, manifestando minha indignação. E está correto o Ministério da Educação. O Ministério da Educação tem autonomia, tem que manter a autonomia da universidade, tem que respeitar uma instituição de ensino superior na sua instituição. A Polícia Federal podia ter conversado antes com a reitoria, podia ter dialogado com os professores, podia ter, mas não com a truculência que teve, que virou um campo de guerra, lamentável, repercutiu negativamente em Brasília e no Brasil inteiro, esse episódio. Todo mundo, os deputados pediam, o que aconteceu na universidade de vocês? O que aconteceu na universidade de vocês? O que aconteceu lá? Então era todo mundo querendo explicações em Brasília do que tinha ocorrido aqui em Florianópolis, na Universidade Federal. Nós temos tantas coisas boas a comemorar na Universidade Federal. Nós temos tantos cursos de excelência para mostrar para o Brasil. Esse tipo de episódio nós temos que evitar numa universidade.
O fato é que a situação neste momento é que nós temos a reitoria ocupada, lá está a faixa dos estudantes, há um movimento chamado Levante do Bosque, criado por universitários. Eles eles reivindicam itens lá para o campus, enfim, fazem reclamações, mas até uma bandeira nacional a meio pau hoje foi erguida lá na universidade, e nós temos também, assim como esta truculência por parte dos estudantes, que impediu até a cobertura da imprensa, o acesso da imprensa nos locais onde eles estão reunidos lá. De outro lado, a própria Polícia Federal também andou dando declarações horrorosas, né, da parte do seu dirigente aqui em Santa Catarina, dizendo que eu não vou deixar que a reitoria transforme a universidade numa república de maconheiros. Esta foi a declaração dada ontem, né? E isto, de alguma forma, de ambas as partes, tem que ser cobrado, né, deputado? Sim, eu acho que é sempre o exagero, eu acho que é lamentável essa afirmação da Polícia Federal, porque ninguém quer que tenha droga numa universidade, ninguém quer que consuma droga numa universidade, ninguém quer que esse ambiente esteja tendo esse tipo de prática. Mas, por outro lado, e por isso, às vezes, também o exagero dos estudantes em aproveitar esse episódio de repercussão nacional e buscar outras formas de práticas que também a gente não pode concordar. Portanto, não é se posicionar de um lado ou de outro também. É tentar, e a Polícia Federal tem que cuidar dentro da institucionalidade. E também, num Estado democrático de direito, truculência, falar besteira na imprensa, isso não dá para dizer. A reitora não admite isso, mas tem que conviver com a realidade. Tu tem uma filha em casa de 16 anos consumindo droga, tu faz o quê? Tu mata ela? Tu violenta ela? Ou tu tenta entender por que ela está consumindo droga para fazer com que ela saia do mundo da droga? Então é a pedagogia. E a própria universidade pode fazer um grande debate para que a gente possa colocar a juventude numa outra condição e não por esse tipo de declaração lamentável da Polícia Federal. Bom, vamos acompanhar e ver como é que isso se acomoda aí. E agora o que é preciso chamar a atenção dos dirigentes de todos os lados aí é preciso, né? Porque não é possível que a gente fique nessa truculência toda aí, né? Agora, o deputado, deixa eu trocar de assunto aqui, aproveitar a sua presença. Ontem nós tivemos, está noticiado em todos os jornais hoje, foi protocolado ontem o pedido de uma CPI da Petrobras lá no Senado. O senador Álvaro Dias conseguiu 28 assinaturas, entre elas o próprio senador Pedro Simon, que faz parte da base aliada, enfim. Ontem, na tribuna, o senador desferiu muitas críticas, né, ao governo, enfim, à falta de reformas. O que o senhor está pensando de tudo isso, hein, deputado? Porque este assunto, com certeza, é um assunto ligado às eleições deste ano, né? Com certeza, Marcelo, é uma conjuntura eleitoral, está se precipitando já o debate eleitoral. Eu acho que a sociedade vai dialogar com esses temas. A Petrobras é um... eu vou chamar para ele ouvir isso aí. Nós estamos desconfiados de que essa ofensiva contra a Petrobras, que teve um lucro de 21 bilhões no ano passado, quem sabe a oposição queria que a gente aumentasse para 5, 6 reais o combustível, para dar 100, 200 bilhões de lucro. Tem que conciliar os investimentos da Petrobras, os investimentos feitos no pré-sal para garantir a autonomia energética no Brasil. E pode ter problemas na Petrobras, vai resolvendo os problemas, mas não inviabilizar ou descaracterizar e desqualificar uma empresa desse tamanho. A gente já conhece essa história. Quando os neoliberais, os tucanos, que hoje estão fazendo CPI para desmoralizar a Petrobras, eles já estavam fazendo quando eles estavam no governo, inclusive criaram a Petrobras. Nós temos que defender a Petrobras como patrimônio brasileiro contra a privatização dela. Nosso receio é que eles desqualificam a Petrobras para vender uma parte dela, como o pré-sal vale 3 trilhões de dólares, que foi nosso governo que descobriu, por isso que investiu e se endividou uma parte da empresa. Isso faz parte, qualquer empresa se endivida
investindo para depois ter um retorno. Isso faz parte do mundo capitalista também. Então, nós estamos com uma posição clara de defesa da Petrobras. Tá? A Petrobras não está à venda, não pode ser privatizada, e a oposição quer construir no simbolismo nacional de que não, essa empresa está com problemas, com 21 bilhões de lucro no último ano, com 529% de valorização das suas ações nos últimos 10 anos, 529% de valorização nos últimos 10 anos, porque nós queríamos mais, mas daí a gente tira do povo. Então tem que conciliar a economia, geração de emprego, distribuição de renda, e as estatais não é para dar só lucro, o lucro é para reinvestir nela. A estatal é para servir o povo brasileiro. Por isso que a Petrobras é nossa, como o petróleo é nosso, tá? E, portanto, nós vamos defender contra a privatização que a oposição quer movimentar nesse momento. Agora, o deputado, é inegável que foi um mau negócio que o governo brasileiro fez com a refinaria Essa refinaria... Do ponto de vista financeiro, pode ter tido problema, sim, mas então a Petrobras admite o problema, porque não tem mais o que fazer. O que foi feito lá em 2006, foi feito um mau negócio, a história vai dizer. Naquele momento, nós não tínhamos descoberto ainda o pré-sal. Naquele momento, nós precisávamos fazer e refinar o petróleo, porque nós não tínhamos refinaria o suficiente. Naquele momento, a próprios empresários brasileiros que participaram do Conselho de Administração entendiam que o Brasil tinha que investir nessa refinaria, e foi comprada. Consequentemente, depois da cláusula oculta, que permitiu ter que comprar os outros 50%, que eu acho que foi um problema, e tem que admitir o problema. Mas isso significa o quê? Agora a refinaria, nessa nova conjuntura de retomada da economia americana, já começou a dar lucro. E se continuar essa lucratividade, essa rentabilidade, ela pode amortizar essa compra que pode ter sido exagerada, né? E se tem alguém que se beneficiou, põe na cadeia o cara. Mas não precisa de CPI no ano eleitoral. Não precisa desqualificar a Petrobras. Busque os responsáveis e puna se tiver responsabilidade. Sim. Mas o interesse não é a refinaria dos Estados Unidos. O interesse é derrubar o nosso governo. Sim. Bom, derrubar governo eleitoralmente, né? Eleitoralmente, claro. Dentro do processo democrático. Deixa eu lhe perguntar o seguinte, a gente sabe que este requerimento ainda precisa ser votado no Senado, né? O senhor tem conhecimento de articulações do Planalto para que se evite a aprovação disso? Nós sabemos que o Senado é sempre um maior apoiador do que a Câmara, né? Qual é a sua visão deste fato em si aí? O governo vai buscar, claro, conversar com os senadores que assinaram, porque regimentalmente o senador que assina a constituição de uma CPI antes da votação e da constituição dela, ele tem autonomia de retirar a sua assinatura. Então o governo está conversando com alguns senadores para explicar e esclarecer o que aconteceu com a Petrobras. Segundo, defender o patrimônio da Petrobras, que não está à venda, portanto não tem preço para fazer em preço de mercado, que não está à venda. E terceiro, nós vamos buscar esclarecer com as investigações da Polícia Federal, do Ministério Público, tudo o que aconteceu na Petrobras. Nós não vamos esconder nada. Nós queremos mostrar para a sociedade brasileira, mas nós não vamos permitir que se torne um palanque eleitoral. Antes das eleições, ou desqualifique uma empresa que é um patrimônio do povo brasileiro, que não está, e nós vamos fazer de tudo enquanto preservá-la para não privatizá-la, fazer desse momento um palanque eleitoral. Então nós queremos que os senadores retirem as suas assinaturas, principalmente da base do governo. Se começar a CPI, nós vamos participá-la, mas dentro de uma civilidade, para que não descambe para o desmonte de um patrimônio, desvalorização da Petrobras, porque esses que estão dizendo que desvalorizou a Petrobras, parte dela também são esse tipo de discurso negativo da própria empresa, e como mercado é crédito, o mercado é confiança. Então eles querem criar uma situação que
estão sendo construídos e o Brasil vai ser transformado numa referência mundial em produção de petróleo. Por isso que a cobiça do poder e das eleições vai ser muito grande este ano. Bem, deputado, eu queria que o senhor ouvisse junto com a gente aqui a entrevista que o senador Álvaro Dias deu ontem em relação às retiradas de assinaturas, porque me parece que este é agora o principal alvo aí, porque este requerimento vai ao plenário, se as assinaturas forem mantidas. Vamos ouvir junto com a gente aí o senador Álvaro Dias numa entrevista ontem no Senado, em Brasília. Sabe que o governo vai fazer um esforço para a retirada de assinaturas. O senhor está convicto de que esses senadores vão manter o apoio à CPI? Eu acredito na respeitabilidade dos senadores que assinaram. Não creio que se retire a assinatura, seria uma desmoralização completa de quem retirasse a assinatura. Qual é o escopo dessa assinatura? O senhor falou que ela tem 4 itens, isso não significa que pode ser considerado que não tem um fato determinado? Não, são 4 fatos determinados. Nós poderíamos ter 12, 15. O primeiro é esse de Pasadena, no Texas, negociada com essa usina. O segundo item diz respeito à Holanda, pagamento de propina da offshore na Holanda. O terceiro item diz respeito a superfaturamento de refinarias e o quarto item de plataformas. Quando o senhor começou a recolher essas assinaturas, o que o senhor ouvia dos senadores que assinavam? Eles assinavam convictos de que necessitava a investigação ou assinaram por uma praxe e depois ver como é que fica? Não, convictos de que é preciso defender essa empresa, patrimônio do Brasil. Nós não podemos permitir que o patrimônio da Petrobras seja dilapidado por algumas pessoas. O objetivo não é atacar a empresa, é responsabilizar aqueles que eventualmente estejam contribuindo para a dilapidação desse patrimônio. Ontem, a presidente Graça Foster disse no Globo que desconhecia a existência do Comitê de Proprietários da refinaria de Pasadena e hoje a matéria da Folha de São Paulo disse que já existe, que é uma cláusula contratual já bem exposta e explicitada. Esse fato dela ter dito ontem que não conhecia e de outra matéria hoje dizer que ele existia e que era do conhecimento há pelo menos 7 anos, isso agrava a situação desse caso e da presidente Graça Foster? Esses fatos se somam, né? São muitos os fatos acumulados justificando a instalação da CPI. O objetivo da CPI é esse. Não é buscar prejudicar uma empresa importante para o país. É salvá-la. Sobretudo apontando esses erros, esses... Bem, está aí um trechinho desta entrevista dada ontem em Brasília pelo senador Álvaro Dias, que é o autor desse requerimento. O deputado Pedro Kizai está na linha ainda com a gente. O deputado, parece que deu uma crise de não sei também da presidente da Petrobras. Esta notícia, inclusive, está nos jornais hoje, destacando isso, que ela não sabia desta cláusula. Como é que o senhor encara isso? Mais uma vez, este argumento de que não sabia. Sim. Primeiro, a atual presidenta da Petrobras não estava, na época, na condição de presidente da companhia. Segundo, tinha diretorias e colegiados que montavam suas estratégias contratuais, cálculos, inclusive, para tomada de decisão. E quando na apresentação, junto do Conselho de Administração da Petrobras, esses temas de compra dos outros 50% não veio na agenda. Portanto, passou batido. E acho que essa é uma questão que vai ter que se esclarecer tudo o que ocorreu. Agora, o senador Álvaro Dias é da oposição, quer construir aí a CPI para desmoralizar o governo, faz parte da oposição, faz parte da democracia. Ele faz um esforço para dizer que eles não querem destruir a Petrobras, porque no fundo o implícito é que eles querem desqualificar a história da Petrobras. Então, se tem problema, como outro estatal, resolve o problema que tem, enfrenta o problema que tem, mas não tem nenhum debate que teve corrupção, teve um contrato que foi executado, quem sabe precipitado, quem sabe por descuido de alguns assessores diretos na época, mas isso não significa a desqualificação de um senador que, quando esclarecido isso, ele toma iniciativa dizendo que
não precisa de investigação pelo parlamento. O senador pode retirar assinatura dizendo que pode ser investigado pela Polícia Federal e Ministério Público. Depois que ele assinou, ele pode ter novos esclarecimentos que os convence de não necessidade de uma CPI num ano eleitoral para fazer palanque eleitoral para a oposição. A oposição pode querer salvar a Petrobras, ou a oposição pode querer quebrar a Petrobras para privatizá-la. Qual o interesse da oposição? Então, em relação especificamente à Petrobras, se no passado eles já tinham criado a palavra Petrobras, né, mudado o nome da empresa para privatizá-la, essa história nos põe em medo e insegurança de que, se eles ganhar a eleição, eles vão privatizar o maior patrimônio brasileiro. Ok. Tá bom, deputado. Muito obrigado, viu? Eu quero lhe agradecer a atenção de sempre aí e vamos continuar de olho nestes assuntos importantes aí. Muito obrigado, um bom final de semana. Eu que lhe agradeço, Marcelo. Um abraço para ti, um abraço para todos os ouvintes. O deputado federal Pedro Urzay, deputado federal do PT, eu trouxe o deputado para falar deste assunto da universidade, me passou isso, eu não acabei não dizendo. O deputado é professor universitário, homem ligado à educação, e por esta razão, é óbvio que está acompanhando este assunto aí, está lá em Brasília, na Câmara, e deve acompanhar a repercussão federal que esta semana aqui, este episódio invadiu as páginas de jornais e televisões. Foi um negócio realmente de se lamentar, né? Poderíamos não ter esta semana do ano, né? Para a gente